posso usar um nomezinho assim, pudesse destravar o microfone de vocês. Eu já estou vendo aí que muitas pessoas destravaram, né? Já é realmente perfeito por esse detalhe. Mas aí você é objetivo baseado de acordo com o que vocês mais precisam. Tranquilo? Não, beleza, tranquilidade. Vamos casar então. Não é isso, né? Para que a gente possa dar continuidade ao procedimento, eu vou pedir só para que a turma desative o microfone. Porque se não desativar o microfone, vai ficar tendo essas interferências, falhando mais. Assim. Beleza? E além do mais, não é só eu. Vanessa. Oi. Vanessa e Sidney. Vou desativar agora. Estão com... Beleza. Falta a Vanessa agora. Para a Vanessa continua da pele e mais ainda. Porque eu não estou comendo. Porque eu não estou comendo biscoito para estar comprando o meu biscoito para ela. E aí, vamos lá? Posso? Podemos? Tranquilo? Podemos. Pessoal, a gente dividiu, né, o nosso EAD em 4 aulas específicas. Né? Quais são as 4 aulas? Na primeira aula, eu tenho Sociologia, Relações Sociais e Convivência Humana, tá bom? A segunda aula foi Socialização e Formação da Cultura. A terceira aula sobre organizações, beleza? E a quarta aula eu tenho Administração nas Organizações. Então, bora por parte. Vou abordar agora para vocês vai ser a respeito da Sociologia, Relações Sociais e a Convivência Humana. Beleza? Deixa eu só abrir o slide aqui para que a gente não possa diferenciar ou fugir do tópico. Eu vou fazer uma planação do conteúdo por completo, coisa bem rápida e objetiva, e logo em seguida a gente abre espaço para que vocês possam, se caso tiver dúvida ou tiverem dúvida, vocês podem esclarecer. Beleza? De bom? Eu lembro que eu falei na sala de aula para vocês a respeito da importância da sociologia. Eu falei abertamente para a turma que eu estudaria as relações sociais dentro da minha sociedade, ou seja, o comportamento humano do indivíduo. Agora, que comportamento humano é esse? Aquilo que ele faz sozinho e aquilo que ele faz coletivamente. Porque se você pegar a minha sociedade por completo, se eu estudar ela realmente de fato, eu vou perceber que ali dentro eu vou ter o principal personagem. Quem é o principal personagem? O ser humano. Então, esse ser humano, quando eu estudar ele de forma mais ativa, mais presente, eu vou perceber que ele realiza 2 tipos de atividade, 2 tipos de comportamentos. Comportamento individual, aquilo que eu faço só, não dependo de ninguém. Já o comportamento coletivo é aquilo que eu preciso de outra pessoa para executar, aquilo que eu preciso de outra pessoa para participar. E é aí que entra a minha sociologia. Quando eu falo para o pessoal a respeito das minhas relações sociais, é quando o indivíduo, esse indivíduo, ser humano, ele realiza contatos, interações sociais com outras pessoas. Então, isso que eu abordei mais no primeiro slide. Aí eu digo abertamente, sem nenhum tipo de relação social, o indivíduo está sujeito a ficar no isolamento social. Por favor, tá? Não vamos misturar o isolamento social que a gente está vivenciando agora, que não é isolamento social. Ele chama-se de segregação social, distanciamento social. A gente está separando de um grande círculo, separando de um grande, posso dizer, de um grande centro. Não é à toa que eu falo para o pessoal que o isolamento social, ele se divide em 2 tópicos. Eu tenho o isolamento social parcial e o isolamento social por completo. O isolamento por completo, eu tenho como exemplo aí aquele filme, deixa eu lembrar o nome dele, Náufrago, né, que o cara até tem um papo, uma bola em si, porque ele fica na carência de ter relações sociais com alguém. E já a segregação é o tipo de isolamento parcial. O que é segregação? Eu estou me afastando daquele círculo de pessoas. Eu estou me afastando daquelas pessoas que eu não quero, que eu estou sujeito a uma determinada coisa.
E é isso que está acontecendo nos dias de hoje. Né? A gente está passando por um processo de distanciamento social, também conhecido como segregação. Estamos nos segregando de grandes aglomerações. Né? Então, nesse primeiro slide, vocês vão perceber qual o objetivo do estudo da sociologia. Então, o principal objetivo do estudo da sociologia, o homem. Nada mais, beleza? Portanto, dentro desse principal objetivo, o comportamento que o homem e o que ele faz dentro da sociedade, você vai perceber diversas situações. Aí eu destaquei para vocês aí 4 principais pensadores. Está logo no segundo slide, depois do título, aí eu tenho ele. Lá embaixo vocês vão perceber. Eu tenho A. Comte, que quer dizer Augusto Kant, beleza? Eu tenho Karl Marx, que quer dizer Karl Marx, Durkheim, ou Emile Durkheim, e M. Weber, que quer dizer Max Weber. Esses quatro indivíduos são os 4 primeiros sociólogos. Eu vou tirar Augusto Kant, mas os outros 3 são os 3 principais sociólogos. Filósofos também, porque vão trabalhar a questão do pensar sobre a minha sociedade. O primeiro indivíduo, Augusto Kant, ele falou no curso de filosofia positivista: é necessário realizar um estudo da sociedade. Se eu estou fazendo o estudo da sociedade, eu estou fazendo sociologia. Então, ele decidiu criar uma nova disciplina, mas ele não estabeleceu nenhuma regra. Ele apenas falou: é necessário estudar a sociedade. Até porque ele posso dizer, um filósofo positivista. Então, isso aí eu deixo mais para Tiago Brahe trabalhar com vocês a questão do positivismo. Então, a partir da ideia de Augusto Kant, apareceu Emile Durkheim, onde ele começou a observar. Aí fica atento, tá, meus alunos? Eu vou observar a minha sociedade. Como eu vou observar? Eu vou simplesmente, através da experiência sensível, aí é o empirismo que eu vou fazer sensível, eu vou observar a minha sociedade, como ela funciona. Aí o meu querido amigo Emile Durkheim, coloquei logo no início ali, ó, os fatos sociais modelam o indivíduo. Como é que os fatos sociais vão modelar o indivíduo? Ele simplesmente diz que todo mundo segue regras. Que regras são essas, Carlos? Todo mundo segue regras porque orienta o indivíduo para determinadas coisas. 3 características. Isso aí a gente cobra muito na prova, tá? 3 características que se destacam muito no segmento das regras. Coercitividade é a primeira, beleza? Exterioridade, que é a segunda, e a terceira, generalidade. Vamos citar, por exemplo, o uso do fardamento numa empresa de trabalho. No uso do fardamento da empresa de trabalho, solicita que você use a farda porque é obrigatório. Opa, coercitividade. Primeira característica. Mas eu vou chegar lá para o meu chefe e vou falar para ele, né? Eu não quero usar farda porque a farda é muito feia. Ele vai olhar para mim e vai dizer: problema teu. Exterioridade é a segunda característica. O que é exterioridade? Exterior ao indivíduo. Aquilo existe de todo jeito, independentemente que você goste ou que você não goste. Beleza? E já a terceira é conhecida como generalidade, porque não é só para mim, é para todos que trabalham naquela firma. Então, Emile Durkheim pegou aquela ideia de Augusto Kant e começou a trabalhar ela. Portanto, o fato social corresponde a ser a primeira teoria, beleza, da tão famosa sociologia. Até agora, pessoal, vocês estão entendendo direitinho ou estou com alguma dúvida aí presente? Pode ficar à vontade, não tem bronca nenhuma, não. Pode ficar à vontade, não tem bronca nenhuma, tá? A gente pode criticar aí, pode falar se o volume está bom, mas está bem. Infelizmente aqui está um probleminha só na luminosidade, mas aí tá... Professor, Oi, o senhor poderia falar... boa noite, é Sidney, tudo bem? Não, tudo bom, o senhor poderia falar, assim, explicar novamente sobre generalidade, que eu até entendi coercitividade. Posso. Tá? Só isso aí, exterioridade, né? Não, beleza, generalidade isso, já tá... generalidade. É o geral. Corresponde para todo mundo que está dentro da minha sociedade. Não é à toa que eu falo para o pessoal, sinal vermelho. Sinal vermelho é só para você ou vai para mim também? Para todos. Entendeu? Não, então, isso é generalidade. Né? Não, aí no caso não é só para você, para mim também. Então, isso é generalidade. Sim. Aí isso é que Emile Durkheim ele aborda muito.
na questão do fato social. As regras, elas existem, todo mundo segue regras, isso é um fato, é uma certeza. Aí essa certeza, porque a regra ela é obrigatória, além de ser obrigatória, ela é simplesmente, independentemente do seu gosto, do meu gosto, do gosto das pessoas, e ela é geral, ou seja, para todo mundo. E também entra aí as 3 principais características dos fatos sociais. A Foi mais isso que o senhor importante, citou. exato, do fardamento, né? Isso, exato. O mais importante que eu falo muito, pessoal, a respeito dessa coercitividade, dessas características, mais importante é a coercitividade. Por quê? Porque você vai passar a ser obrigatório para uma determinada coisa. Então, você vai entrar naquela coercitividade das situações. E tudo isso é um conjunto, tá, gente? Eu vou falar uma coisa para vocês agora que é importante dizer para a galera. Deixa eu só ver se... Eu acho que eu não cobrei isso em prova, não. Porque realmente, como em EAD, eu não passei isso para a galera lá na sala de aula e também no slide você não cobrei, não. Que é assim, é um conjunto de ferramentas, né? Vem cá, vem. É um conjunto de ferramentas. Vou só mostrar para vocês aqui a curiosidade, tá? Aqui, deixa o pessoal. Então, pessoal, uma curiosidade que eu acho bem interessante. Emile Durkheim, ele abordou uma coisa que eu acho importante na questão do fato social. Por favor, preste atenção nisso, tá, galera? E que isso vocês possam preparar profissional e tantas outras coisas mais. Ele falou que o indivíduo na sociedade, ele posso dizer, motivado a seguir regras. Ele vai fazer aquilo porque ele se sente necessário em fazer. Agora, se ele não fazer aquilo, a minha sociedade, ela padece, ela cai. Não é à toa que eu fico brincando com as turmas a respeito de 2 nomes que são bem parecidos, porém, têm sentidos diferentes. Coerção social, repito, coerção social e coesão social. Parecem os 2 nomes, né? Mas são 2 nomes diferenciados. Coerção social é coercitividade, você é forçado a seguir. Coesão social é uma junção, é onde você está junto, unido. Se eu não tiver a coesão social, eu não vou estar unido. O melhor exemplo disso, a gente tem com a greve dos caminhoneiros que teve no ano 2018. Na greve dos caminhoneiros, os caminhoneiros têm a sua obrigação. Qual a obrigação dele? De realizar transporte A de B para C, ou seja, é o papel social dos caminhoneiros. A sua responsabilidade realizar o transporte de uma coisa para outra. Eles deixaram de fazer o transporte, porque estavam de greve. Eu tive coesão ali? Não, a sociedade padeceu. A Emile Durkheim chama isso de anomia social. É quando a sociedade ela passa a ser, posso dizer, prejudicada, adoece por conta desse processo. É bem gostoso, porque o fato social, ele cresce em tantas outras formas que você nem sequer imagina. Aí eu vou trazer para um assunto que vai puxar lá para o terceiro slide, né? Que terceiro slide que eu estou falando, terceira aula. A organização, que é quando você vai juntar uma equipe para organizar para a sua empresa. Quando você junta essa equipe, você não vai colocar regras dentro dessa empresa? Vai. É um fato social, todo mundo tem que seguir, porque a partir dali vai todo mundo ficar unido. Porém, se um daqueles indivíduos ali não realizar realmente a sua obrigatoriedade, que no caso a sua coesão social, a empresa ela vai cair, ela vai ficar realmente, eu não vou falar cair, mas ela vai precisar de alguma deficiência, anomia social, porque não está tendo aquela coesão. Então isso aí é perfeito quando a gente realmente vai associar. Portanto, fato social, lembra bem, tá? Fato social corresponde às regras que o indivíduo segue na sociedade. 3 principais características: coercitividade, exterioridade e principalmente, que é a última conhecida como generalidade, porque corresponde a ser geral. Beleza? De boa? Vamos para o próximo. O outro indivíduo que eu abordei para vocês no slide foi simplesmente o meu querido amigo Max Weber. Aí eu coloquei lá, compreender a ação social do indivíduo. O que é a ação social? Né? Ele vai contrapor com a ideia de Emile Durkheim, onde Emile Durkheim falou que o indivíduo segue regras, apenas isso. Max Weber vai dizer que não. O indivíduo não só segue regras, o indivíduo ele vai realizar aquilo que ele sente mais vontade, aquilo que ele mais quer, aquilo que ele mais deseja. Nessa ação social, eu tenho 4 tipos dessa ação. É a ação conhecida como tradicional, beleza? Além da ação tradicional, eu tenho a ação carismática,
Além da carismática, eu tenho também afetiva ou emocional. E, por último, eu tenho a racional. Quatro ações que os indivíduos realizam na minha sociedade. Essas 4 ações, segundo Max Weber, ele fala que o indivíduo ele vai ser motivado a agir. Primeiro item, tradicional. O que é um item tradicional? É quando você vai seguir uma tradição, seja ela familiar, seja ela de profissional, seja ela política. A tradição mexe com o indivíduo. Eu gosto muito de citar para meus alunos a respeito daquela tradição que muitos agem sem, posso dizer, sem dizer, poxa, por que eu faço isso? Porque a tradição motiva você a fazer. A questão de dar bênção, né? Eu vejo muito isso, muitos jovens hoje em dia permanecendo com essa tradição. Aí vou lá, né, estende a mão, aí o pai pega, dá um beijo na mão. Isso é uma atitude conhecida como atitude tradicional. Uma atitude tradicional familiar. Max Weber destaca muito isso, que o indivíduo dentro da minha sociedade ele age por tradição, beleza? Já a segunda ação que ele defende muito é conhecida como a ação, acabei de dizer para vocês, carismática. E o que é a ação carismática? É aquela que o indivíduo, dentro do, posso dizer, do ambiente social, ele vai seguir algum carisma. Aí entra até uma questão de polêmica um pouquinho. Mas hoje em dia você vai perceber aquelas pessoas que defendem a ideia do atual presidente Jair Messias Bolsonaro, aí chamam isso de bolsomitos, e do outro lado tem aquela ideia, né, do lulismo. Lula presente ainda hoje na memória de muitas pessoas, da ideia do PT e outras coisas mais. Então, essa minha ação, ela é conhecida popularmente como uma ação carismática. Eu tenho um carisma por aquele ídolo, por aquela pessoa que vai chamar muitas mais as questões positivas. Já a outra ação, ela é conhecida como uma ação afetiva ou emocional. É onde o indivíduo ele vai agir por emoção, né? Ele vai ter um afeto por uma determinada coisa e vai agir por emoção. Esse é o mal, tá? De muitas pessoas, principalmente de muitos brasileiros. A gente se compadece muito com as coisas e começa a agir. Aí depois vem aquela verdade, aquelas questões mais à tona. Eu gosto muito de citar como exemplo o caso que rolou agora no início do ano, né, com aquele doutor Drauzio, da Rede Globo, quando ele foi fazer o trabalho dele comum nos presídios, né, aí ele se sensibilizou com o caso de uma trans, né, a trans falou, estou aqui há tantos anos sem receber visita. Aí ele, puxa, posso me dar um abraço? Aí ela, pode, não sei o que, deu um abraço. Aí depois, né, algumas pessoas estranharam, porque ela estava tanto tempo assim presa, aí foram procurar a verdade e tudo mais, e percebeu que ela tinha feito um crime bárbaro, né? Aí ele, Drauzio, foi lá nas redes sociais e contou, poxa, gente, eu agi ali por emoção. Foi uma força que agiu de mim para eu fazer as coisas. Então, esse é um exemplo que Max Weber discute, falando a respeito da ação emocional, beleza? Já o outro tipo de ação é a ação racional, que, poxa, gente, não tem nem o que discutir. É onde a minha ciência ela mais trabalha, onde eu vou agir baseado na minha razão, da parte científica. Não é à toa que eu falo, pô, se eu estou com sede, eu vou fazer o quê? Pô, beber água, né? Eu vou fazer um cálculo geométrico, fazer um cálculo matemático, uma operação financeira. Eu tenho que ter realmente uma base racional, uma razão para operar essa, essa operação, né? Essa principal importância. Beleza? Então, 4 tipos de ações que Max Weber defende, que no caso aí eu falo para vocês, a compreensão dessas ações. Primeira ação, não importa a ordem não, tá, gente? A tradicional, carismática, emocional ou afetiva, e a quarta e última conhecida como racional. Até agora, galera, tá de boa ou alguma dúvida presente aí? Pode ficar à vontade, tá, gente? Tem resenha. De boa? Tranquilo. Já o último aí, que aparece, eu tenho um Karl Marx. Poxa, relação de produção, luta de classe, contradição e conflito. Aí Karl Marx, eu tenho a certeza absoluta que vai ser no futuro o cara que você vai ter a maior raiva do mundo. Mas aí eu quero que vocês entendam a importância do seu estudo para a sociologia. Quando eu falei para você que a sociologia vai estudar as relações sociais, Karl Marx ele vai fazer um entendimento dessas relações sociais, porque existem 2 grupos, aquele grupo que vai ser favorecido e aquele grupo que vai ser desfavorecido. Quem são esses 2 grupos?
os burgueses e os proletariados. Burgueses são os donos dos meios de produção, das fábricas, das ferramentas, de outras coisas mais. Quem é o proletariado? O trabalhador, aquele indivíduo que trabalha naquela fábrica do burguês. Carlos, ele é dono de alguma coisa? Mas ele é dono de quê? Ele é dono simplesmente da força produtiva. Então, pode perceber que os dois são donos. Mas me tira uma dúvida. O lucro final da empresa vai ser dividido por dois por igual? Não, vai ser. O burguês ele vai passar a ganhar mais do que o proletariado. Aí é nesse sentido que existe a contradição das classes sociais. É nesse ponto que eu sempre fico atento para vocês. Por que Karl Marx é importante? Porque ele mostra esses problemas. Então, através desses probleminhas, começa a surgir o socialismo. Não é à toa que eu falo para os meninos, do socialismo, expandiu para o comunismo. Infelizmente, eu falo isso abertamente com maior clareza, infelizmente, não existe nenhum país, aí eu digo e repito, nenhum país com seu caráter único objetivo como comunista. Porque comunista quer dizer comum. Comum, todos são iguais, não tem diferença. Para vocês terem ideia, não tem nem governo num país comunista. Tá bom? Então, capitalismo, comunismo, são dois pontos, são dois extremos. E uma ponte que liga ele é chamada de socialismo. E com todo respeito e maior clareza falar para a galera, o socialismo nunca deu certo em nenhum outro país. Por quê? Porque eu tenho poder. O socialismo é apenas uma ponte para o comunismo. Eu não tenho que ficar ali presente. Fale, meu querido, pode falar. Isso. Como é que é? Não entendi. Sim, não existe. No comunismo, não. Não pode. No comunismo, não pode. Sim. Exato. O anarquismo é um tipo de socialismo. É onde simplesmente eu vou realizar práticas, né? Essas práticas eu tenho a ausência do poder. Né? À toa que o anarquismo é representado pela letra A, onde a letra A quer dizer ausência de poder, não é nem questão de anarquia ou algo parecido. Eu vou só fazer um negócio aqui para vocês vocês possam se ligar. Eu tenho Eita, puxa, fica muito grande. Deixa eu pegar uma caneta. Pode ficar à vontade, viu, galera? Eu estou aí disponível para vocês, para que vocês precisarem o que vocês quiserem, né? Não tem bronca nenhuma, não. Capitalismo. E o que é o capitalismo hoje em dia? O que a gente pode abordar capitalismo? Exatamente. É onde vai priorizar a minha questão financeira. Né? Onde vai ser cada vez mais eu vou priorizar o lucro. Aí eu só fazendo uma ponte aqui para vocês perceberem o que é o socialismo, beleza? Tá aqui, ó, socialismo. Tem um filme muito bom, né? Eu até indico a você para que vocês possam assistir. É um livro, beleza? Mas aí nesse processo, quem puder assistir o filme pode ser também. A Revolução dos Bichos, de Oliver Cromwell, né? Tem até no YouTube também. Muito bom. Eu vou passar para o representante para que vocês possam fazer depois. Não sei se dá para vocês enxergarem aqui. Né? Eu acho que não dá, porque vai estar... Eu tenho esse livro aqui. Vai estar uma tela diferente. Bom, é perfeito, né, Sidney? Ó, isso. Capitalismo, comunismo. Capitalismo, eu tenho aqui a relação privada de produção, beleza? Socialismo, eu não tenho aqui a relação privada. Comunismo. Por que comunismo não tem? Porque o comunismo é sociedade comum. Não tenho ninguém diferente de ninguém. Para eu sair do capitalismo para chegar no comunismo, eu tenho que passar por uma ponte. E essa ponte, qual é o nome dela? Socialismo. Então, o socialismo é nada mais nada menos do que uma ponte para chegar onde? No comunismo. Não é à toa que as principais obras de Karl Marx é conhecida como Manifesto Comunista, todo mundo comum. Para eu chegar no comunismo, eu tenho que passar por quem? Pelo socialismo. Onde no socialismo ainda eu tenho uma força de poder, que é o governo. Então, eu tiro do capitalismo a minha propriedade privada, aí no socialismo é uma propriedade estatal. Quando o Estado perceber que não precisa mais dele presente, porque a sociedade não tem mais ninguém diferente,
o Estado deixa de existir. Palmas, pô, é o comunismo. Mas só que, infelizmente, em todas as sociedades que são socialistas, o poder ainda existe no dia de hoje. Eu tenho como exemplo a China, eu tenho a Cuba, a Coreia do Norte. Então, o poder ele não sai. Então, é um falso socialismo. Não é à toa que eu fico brincando com a galera, mas levando a sério, tá? Karl Marx, se ele tivesse vivo hoje, ele teria cometido suicídio por ver aquele desastre que foi na Revolução Russa. Que, infelizmente, não era aquilo que ele desejava, né? Entendeu, galera? Então, esses 4 pensadores são importantíssimos para que vocês possam entender na importância da minha sociedade. Augusto Kant, porque ele formou a minha sociedade, beleza? A minha sociologia. Emile Durkheim, através dos fatos sociais. Passa aí, eu tenho Max Weber, por conta do processo da ação social. E o último que eu tenho aí, nada mais nada menos do que Karl Marx, o que provoca ainda hoje essa luta, essa briga maior ainda, né? Essa semana mesmo eu estava conversando com um amigo meu a respeito dessa discussão toda, né? Ele falando para mim, tem muita gente morrendo de fome. Aí eu disse para ele, verdade, fera, concordo com você, mas sempre morreu de fome, as pessoas fechavam os olhos. Aí ele, você é contra ou não? Jamais, jamais, sou contra nada, muito pelo contrário, até porque eu não posso nem colocar minha opinião política, minha opinião social, não posso nada, tem que estar neutro, absorvendo todas aquelas informações. Mas aí é só para que vocês possam perceber a importância desses indivíduos no estudo das minhas relações. Tranquilo, galera? De boa? Pode ficar à vontade, não tem bronca nenhuma, tá, gente? Então, essa minha relação social, ela é indispensável para a convivência humana. Não é à toa que eu fico conversando com o pessoal, né, a respeito disso. Eu tenho um objetivo a ser concluído através do meu trabalho. Essa é a minha relação. Eu fico conversando com a galera a respeito desse detalhe, porque se eu, Carlos, eu vou citar um exemplo para você, não vou dizer eu, Carlos, mas assim, de outros indivíduos para que vocês possam entender melhor. Um indivíduo aqui, próximo de casa, ele planta tomate. Né? Tem posso dizer nossa, esqueci o nomezinho, uma área ali na casinha dele, uma horta, agora me veio a cabeça, e ele planta tomate. E daí, em grande quantidade, né, à toa que ele repassa até para o feirante aqui próximo. Então, o que é que ele faz? Ele colhe o tomate, bota na caixa e leva lá para frente. Aí vem um carro aqui, pega o tomate, tá bom? E leva para a feira. Aí lá na feira, ele corta o tomate, ele vende o tomate para uma mulher chega lá, compra o tomate, essa mulher é minha esposa, ela vai lá, compra o tomate, traz aqui para casa, corta o tomate, o almoço juntamente com a verdura, eu vou para o meu trabalho. Lá no meu trabalho tem um aluno que levanta o braço e diz assim, Carlos, eu queria tirar o dúvida com o senhor a respeito de diversas coisas. Pô, que massa, me diz seu nome aí. Ele fala o meu nome, ele fala o nome dele. Esse garoto é nada mais nada menos do que o filho do meu vizinho, que vende tomate. Ou seja, percebam que a minha sociedade ela tem essa relação de indivíduos, essa relação de pessoas. Por esse motivo que ela passa a ser importante. Então, eu tenho um objetivo, e esse objetivo passa a ser por completo. Entendeu, galera? Finalizou aí o que a gente chama de primeiro slide para vocês. Tranquilo? De boa? Qualquer dúvida, pode ficar à vontade. Beleza? Já no segundo, eu tenho socialização e informação da cultura. Outro conteúdo também, um pouco, posso dizer, um pouco extenso, mas necessário que vocês possam compreender. Porque a partir daqui, vocês têm a minha socialização e sociabilidade. Poxa, gente, eu vou pedir maior atenção para vocês agora. Eu sei que esse vídeo vai estar disponível para vocês depois, então fique atento a esses dois nomes. Socialização, sociabilidade. O que é socialização? O que é sociabilidade? Socialização, sociabilidade. Eu estou falando isso para botar na cabeça de vocês. Sociabilidade é a capacidade natural do indivíduo de viver na sociedade. Beleza? Tranquilo? Socialização é a assimilação dos valores sociais. Sidney, tá isso aqui ainda, Sidney? Sidney, tá, não tá? Sidney? Opa, tô aqui. Meu querido, fazer uma pergunta para você. Seja sincero e objetivo. Se eu colocar você agora no estado de Deus, colocar tu nos Estados Unidos agora, tu vai morrer de fome ou vai saber se virar lá? Vou saber me virar. Perfeito. Sociabilidade. O que é sociabilidade? Capacidade natural do ser humano de viver em qualquer lugar, independentemente de onde você esteja.
Pode ser na China, pode ser no Iraque, pode ser no Japão. Você vai ter aquela sua habilidade natural de viver na sociedade, sociabilidade. Mas, Sidney, me responda a tua pergunta. Se você pudesse ter o prazer de aprender o costume norte-americano 1 mês, 2 meses, 1 ano antes, seria mais fácil ou mais difícil? Bem mais fácil. Bem mais fácil. Perfeito. Iria me adequar a bem mais fácil. Exato. Aí o nome disso é socialização, ou seja, você vai assimilar os valores daquela determinada sociedade. Então, nós vivemos em sociedade porque nós temos a sociabilidade, a capacidade natural de viver na sociedade. Porém, com o passar do tempo, a minha socialização permite eu ter as minhas interações. É onde eu vou aprender os valores sociais. Eu tenho 2 tipos, tá? De socialização. É a primária e a secundária, né? Porque eu fico conversando com isso. A primária são os meninos pequenos, as crianças que aprendem aquilo que o pai e a mãe defendem. Mas quando vira adolescente, e aí simplesmente vai lá para a rua, aprender com os amigos, aprende com a mídia, aprende na escola, é a educação secundária. Mas isso não interfere, não, porque socialização é a mesma coisa. Socialização, assimilação dos valores sociais, independentemente de qualquer coisa. Uma coisa bem importante falar para a galera é que, através da socialização, o ser humano se torna humanizado. Sem a minha socialização, não tem como ser humanizado. O melhor exemplo disso a gente tem naquele filme Mowgli, né? Um Menino Lobo. Vocês podem perceber que naquele filme Mowgli, o menino ele vai ser criado por lobos, né? Mas só que daí você percebe, cadê a socialização dele? Ele não tem socialização. Ele não tem interação com outros seres humanos. Não é à toa que eu fico conversando muito com esse detalhe. A minha relação social ela é indispensável na construção do indivíduo. Agora, pode ficar à vontade, diga. Sim, correto. Aí está um detalhe. Por quê? A gente está falando da sociedade, sociologia. Então, quando a gente fala da vida por geral, aí sim eu vou ter outras atribuições, beleza? Mas quando eu falo a respeito de convivência humana, relações, e essas relações, o comportamento social, ele vai ser coletivo, aí entra só na questão de outro ser humano, na formação do grupo social. Beleza? Tranquilo. Passando adiante, a gente vai ter uma coisa que eu acho bem interessante para vocês, né? Eu estou associando aqui para ser direto objetivo para a nossa prova, tá? Né? Estou aqui, através da socialização, eu vou fazer o quê? Aprender os valores. E o que é valor social? Valor social é adquirido com a cultura. Né? Então, se eu fizer uma pergunta para todo mundo aqui, né? Não precisa responder não, tá, gente? Mas se eu fizer uma pergunta para todo mundo aqui, todo mundo vai saber falar algo sobre cultura. O que é cultura? Um vai dizer, cultura é a valorização de um povo. O outro vai dizer, cultura é a herança de um povo. O outro vai simplesmente dizer, cultura é... Posso dizer um nomezinho. A cultura posso dizer... Eita, o nomezinho agora. Cultura corresponde à importância de um povo. Ou seja, para todos os sociólogos, gente, não existe uma definição para cultura. Porque cultura corresponde a tudo aquilo que o ser humano ele faz, aquilo que o ser humano ele produz. Não é eu realizo cultura, você realiza cultura, todos aqui presentes realizam cultura. Então, se eu tenho uma definição específica para a cultura, eu vou estar desvalorizando outras culturas. Porém, eu vou encontrar 2 faces da cultura. A primeira é conhecida como cultura material, a segunda é conhecida como cultura imaterial, né? O que é cultura material? Corresponde aos objetos. Beleza? Ou seja, é todo objeto produzido pelo ser humano, cultura material. E o que é cultura imaterial? São todos os valores produzidos pelos seres humanos. Objeto material, valores imaterial. Há um exemplo aqui, esse piloto que eu estou aqui segurando na mão. Esse piloto é um material, então isso aqui é uma cultura material. Beleza? Já eu, Carlos Rogério, eu sou católico, né? Eu sou cristão católico. Poxa, é um valor que eu sigo. Fui eu que criei isso? Não. Eu estou seguindo uma cultura que não é material. É simplesmente um valor. Aí eu gosto muito de usar para a galera, né? Tem uma dica bem fácil. Por favor, não me leve a mal não, tá? Mas é gostoso pra gente.
A cultura material é tudo aquilo que a gente consegue pegar, tocar. Já a cultura imaterial é tudo aquilo que a gente não consegue pegar. O melhor exemplo disso, o violão. Violão, cultura material. Eu pego no violão. Mas a música, eu consigo pegar na música? Não consigo pegar na música. Portanto, a música é um exemplo de cultura imaterial. Ô, professor, Olinda tem o título de patrimônio cultural, né? Imaterial da humanidade. Vem disso. Exato. Vem disso sim, porque corresponde assim o valor daquela cidade. Aquela cidade ali, ao mesmo tempo, ela passa a ter patrimônio material, que são as suas, posso dizer, as suas construções, que não podem ser alteradas, como também tem um carnaval. O carnaval é o melhor exemplo disso. Carnaval é um exemplo imaterial, ou seja, eu não consigo pegar no carnaval. Né? Mesmo que a galera tire na sacanagem aí, né? Mas enfim, deixa isso aí de lado. Eu não pego no carnaval, né? Eu acredito que ninguém consegue pegar no carnaval. Mas a gente consegue pegar no instrumento do carnaval, ou seja, observe que é maneira diferenciada. Um exemplo também é a questão da capoeira, né? Eu fico brincando em sala de aula, mas é importante para a gente. A capoeira é um exemplo bem claro. Eu pego na capoeira, não pego na capoeira, mas eu sei que eu posso pegar no berimbau. Então, não só eu, todo mundo pega no berimbau. Então, berimbau é uma cultura material. Então, dentro desse artifício, eu vou encontrar todos os outros artifícios. A melhor de todas é a questão da religião. A religião é uma cultura material ou imaterial? Imaterial. Mas, exato. Mas a Bíblia é material ou imaterial? Material, porque corresponde a um livro. Então, essa minha cultura, ela é compreendida pelos valores sociais. Através de um valor social que eu aprendo com o passar do tempo, ou a minha socialização aí, através da socialização, o indivíduo ele vai aprendendo determinados valores e formando novas culturas. Né? Independentemente que seja cultura material ou cultura imaterial. Portanto, que é necessário que a gente possa dividir a cultura. Tem como dividir a cultura, professor? Tem como dividir, sim. Como é que eu posso dividir a cultura? Se eu pegar um copo, né, esse copo aqui que está com água, se eu jogar ele vai ficar em diversos pedaços, não vai? A minha esposa vai se arretar comigo, né? A minha que trabalha aqui vai ficar puta da vida. Mas aí, se eu for lá e juntar os pequenos pedaços pacientemente, eu vou formar o copo de novo? Vou, mas não vai ficar do mesmo jeito que era antes. É a mesma coisa dos componentes da cultura. Por favor, tá, gente? Eu tenho 5 componentes da cultura. Eu estou dividindo a minha cultura. Se eu pegar a cultura e jogar a cultura no chão e quebrar, eu vou ter os traços culturais. Ou seja, eu vou ter os pequenos elementos que formam aquela cultura. Um melhor exemplo para vocês, deixa eu citar aqui. O frevo, beleza? Poxa, eu não queria citar o frevo. Né? Alguém vai me dizer aí, não tenha bronca nisso, a respeito do que eu vou falar agora. Tá bom? Se eu tiver fogueirinhas, se eu tiver bandeirinhas, fogos, comida típica, se eu tiver forró, quadrilha, que cultura é essa? São João, perfeito. Aí você pode observar, o que é o São João? É uma formação de diversos pequenos traços. É aí que entra o que eu chamo de traços culturais. É o primeiro componente da cultura, traços culturais. Beleza? Agora, por favor, essa cultura do São João, no território brasileiro, ela é mais forte aonde? No Nordeste, no Sul ou no Sudeste? Ou no Centro-Oeste? Como é que tá? No Nordeste. Então, pessoal, no Nordeste. Então, o que é que eu posso afirmar para o pessoal? Que a minha, outro componente da cultura é a minha área cultural. Onde é que ela existe? Onde é que ela é mais forte? Beleza? No São João, a gente tem a mania, né, de usar um chapéu de couro, ou então um chapéu de palha, usar camisa quadriculada. Eu estou usando o meu terceiro componente da cultura, que é chamado de padrão cultural. Eu acho perfeito. Por que padrão? Porque eu estou padronizando de acordo com aquela cultura. Tranquilo? E o quinto e último, que eu falo muito para a galera, é o complexo cultural. O que é complexo? Quinto e último não, quarto. É o complexo cultural. O que é o complexo cultural? É onde, através, se eu juntar todos os traços, se eu juntar a área cultural, o padrão cultural e os traços culturais, eu formo a cultura. Então, isso é o que eu chamo de complexo cultural. E já o último, eu tenho a subcultura, que a subcultura corresponde para aquela cultura que existe em determinado lugar, onde ela é mais forte,
existe uma cultura mais forte. Como exemplo, aqui eu tenho, na região sul e sudeste, eu tenho lá colônias de alemães, de russos, de eslavos, dentre outras culturas presentes no Rio Grande do Sul. Mas, espera aí, no Rio Grande do Sul, no Brasil, sim, isso é um exemplo de subcultura. Então, a mesma forma que o carnaval acontece, o frevo acontece lá em Veneza, na Itália. Beleza? Então, lá em Veneza, na Itália, o frevo está sendo uma subcultura. Portanto, para a gente recapitular esse detalhe, que eu acredito que ficou um pouco perdido e confuso, deixa eu ser pedir para Eric. Eric, traz aí, Eric. Eric? 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 Eric tá ouvindo não, mas deixou o microfone dele aí, dá uma ligada. Eric, se puder desligar o microfone aí, Eric, fica melhor pra gente. Beleza? Pessoal, só voltando para cá. A minha cultura, essa minha cultura, ela vai ser cultura material ou cultura imaterial. Beleza? Até aí tudo bem. Porém, com o passar do tempo, você vai perceber que a minha cultura, ela passa a ter um composto. O que é um composto? É o que eu chamo de componente da cultura, aquilo que forma a cultura. Eu tenho 5 principais componentes, tá? Aí você geralmente absorve primeiro para a gente explicar cada um deles. Eu tenho meus traços culturais, complexo cultural, área cultural, padrão cultural e subcultura. Como eu falei, traços culturais, o menor elemento da cultura, é aquilo que forma a cultura. Se eu juntar todos os traços, eu tive o quê? O meu complexo cultural. É à toa que eu falei para vocês, né? Bandeirinha, fogueira, comida típica. Eu juntei tudo, eu formei o quê? Um complexo cultural. Né? Padrão cultural é onde eu vou simplesmente utilizar todos aqueles mecanismos que lembram a minha cultura. Fechou. Área cultural, espaço geográfico. Onde aquela minha cultura realmente ela existe, ela persiste. Subcultura é onde ela existe no lugar onde tem uma cultura maior e mais forte. Tranquilo, galera? Alguma dúvida pertinente para isso aí, por favor? Pode ficar à vontade, gente. Deixa. Sim, correto. É onde ela é mais forte, onde ela existe com mais intensidade, onde o povo realmente abraça muito sobre isso. Não é à toa que a gente citou como exemplo o São João. O São João ele acontece mais aqui no Nordeste. Né? Um exemplo que eu gosto muito de destacar para a galera que eu estava em São Paulo. Aí eu levei comigo 2 camisas quadriculadas. Aí eu, puxa, vou usar isso para reunião, não. Sabe uma coisa, eu vou. Aí eu peguei e saí, né, normal, né? Fui, usei um dia, no outro dia usei a outra. E ninguém falava nada. Aí eu cheguei aqui, poxa, em Recife, usando as camisas quadriculadas, aonde eu estava, aí um chegava e dizia, é São João, né? Ou seja, porque a gente sabe que o espaço geográfico, ele evidencia mais a cultura. Portanto, o espaço geográfico, a minha área cultural, trata-se de onde ela é mais existente, ela é mais forte. Então, o que eu mais peço de atenção para vocês, que é de administração, então isso aí em sala de aula, a gente aborda muito, vai dizer até uma noite toda a gente fazia isso, antes de transformar em AD, é a respeito da subcultura. Por que da subcultura? Porque eu tive que me adaptar àquele determinado lugar. Beleza? Uma amiga minha que está morando em Nápoles, na Itália, né, ela pedia sempre para mim, isso há uns 8 anos atrás, ela pedia para mim, né, um CD de frevo. Além de CD de frevo, ela pedia confete, serpentina, dentre outras coisas mais. Aí eu enviava tudo para o Sedex para ela. Ela fazia o dia do frevo com as pessoas que eram de Recife, que moram lá. Então ela juntava aquelas pessoas lá. Lá o frevo é uma subcultura. Observa que lá eles se adaptaram com a cultura que é daqui. Então, dentro de uma determinada organização, um administrador, ele vai ter que se adequar para uma determinada cultura, para um determinado lugar que até então era desconhecido, ou uma ferramenta que até então ele não possuía aquela experiência ou aquela didática para que você possa estabelecer. Pércio Santos, né, que é um sociólogo perfeito aqui no Brasil, Pércio Santos, eu adoro ele aborda muito isso. Ele fala que o indivíduo onde ele está, ele necessita modificar e adequar-se àquela sua sociedade. Porém, para adequar a sociedade,
eu preciso também me adequar ao que eu quero, ao que eu desejo. Então, esse é o que a minha cultura ela passa a ser mais importante. Pode ficar à vontade, pode ir. Isso, correto. Uhum. Sim, 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 sim. Sim, sim. Tem sim, tem sim. Eu gosto muito de abordar dois nomezinhos, né? O que me veio à cabeça agora foi apenas a questão da apropriação cultural, né? Eu tenho um nomezinho que é apropriação cultural e o outro, meu Deus, agora acabei esquecendo o nomezinho. Apropriação e aculturação, né? Agora que veio. Eu tenho que anotar aqui, porque senão eu acabo esquecendo. Dois nomezinhos, né? Eu não cobrei sem prova, tá, gente? Mas aí para que vocês possam adquirir mais conhecimentos. A Não, mas é bom, mas isso é bom. Apropriação e aculturação. O que é apropriação? Apropriar de uma determinada cultura. Aqui no Brasil aconteceu muito. Como você bem trouxe aí o exemplo da questão do American of Life, ou seja, do modo de vida norte-americano, onde o americano ele possui aquele exemplo positivo de vida, aí muita gente realmente passou a usar, mas aquele modo positivo de vida por trás, eu tenho uma seta muito ampla, que é a seta do consumismo, que tem que consumir, tem que consumir, tem que consumir, porque o consumindo, o país ele não para. O país ele não parando, eu vou desenvolver cada vez mais. Então, isso é o American of Life, isso é que está por trás do modo de vida norte-americano. Aproveitando esse ensejo também, eu aconselho até um documentário que tem muito gostoso no YouTube, é chamado de Entendendo a Crise de 1929. Esse documentário ele mostra o modo de vida norte-americano positivo logo após a tão famosa Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, e negativo dentro de alguns anos depois. Porque a Primeira Guerra Mundial vai de 1914 até 1918. Então, em 1918, o norte-americano pôs com aquela pompa grandiosa, né, positiva, gostosa de viver, né, à toa que os setores ali começavam a vibrar, a nova economia surgindo. Mas todo mundo produziu, mas cadê os compradores? Não se tinha mais. Aí entrou em recessão, a famosa crise da Bolsa de Nova York de 1929. Aí você vai perceber também no documentário que ele vai lá para baixo. Até quando aparecer Franklin Delano Roosevelt, para estabelecer ali o que a gente chama de New Deal, ou um novo acordo para fazer com que a população possa regular o seu consumo de forma consciente, entre aspas, né, porque o consumismo passou a ser a principal moeda, a principal característica. Então, rapidinho, a apropriação cultural é me apropriar de uma determinada cultura, beleza? Mas eu tenho um outro nomezinho que é bem interessante, é conhecido como aculturação. E o que é aculturação? É uma imposição. Aí o melhor exemplo, hoje é 20, quanto, galera? 23, né? Ontem, 22 de abril, foi o dia do descobrimento do Brasil. Aí eu falo para a galera, descobrimento pelos portugueses. Para os nativos aqui existentes, é conhecido como uma invasão. Né? O dia da invasão foi no dia 22 de abril de 1500. Os portugueses chegaram, A culpa é do Cabral, aqui, né? A culpa é do Cabral. Aí simplesmente eles ficaram aqui e estabeleceram uma cultura. Que cultura foi essa? Dos nativos ou dos portugueses? Dos portugueses, né? Porque a gente fala português por conta disso. Então eu tive uma aculturação ali, ou seja, uma imposição da cultura dos meus amigos portugueses. Esses dois nomezinhos aí são importantes para vocês aí no futuro estabelecer algum tipo de trabalho. A apropriação, apropriar-se de maneira involuntária ou voluntária, beleza? Já a aculturação é onde você sofrer uma imposição, aí entra a forma coercitiva, tá? De uma determinada cultura. Então, isso é a importância da cultura que vocês realmente possam ter. O bom da gente, né, que eu não vou mentir para vocês, que essa cultura, a nossa cultura, ela não é estática, tá, gente? Ela tem constante mudança. Isso aí vai ser lá no futuro, se eu não me engano, na 6ª ou 7ª aula de vocês, que é a segunda prova.
onde vocês vão abordar um assunto que é muito gostoso, chamado de mudança social, onde vocês vão perceber que as mudanças sociais, elas estão presentes porque minha sociedade ela não é estática. É bom, mas também é ruim, porque essa mudança não vai trazer benefício para todos, né? Então, a minha cultura, ela é muito perfeita para isso. Beleza, galera? Alguma dúvida desse segundo slide aí? Pode ficar à vontade, viu, gente? Não tem bronca não. Tranquilo? Aí vem o terceiro e o quarto, que são slides pequenos, né? Mas aí, mais específico para a área de vocês, que é de administração. Como eu falei anteriormente, Pércio Santos, né, que é um dos grandes sociólogos no Brasil, ele falou que o indivíduo ele está presente a viver em grupos. E esses grupos chamamos de agrupamentos sociais. Eu tenho dois tipos de agrupamentos, tá? Eu tenho os grupos sociais e eu tenho os agregados sociais. Os grupos sociais é de uma forma constante. Todos os dias eu estou vendo essa galera. Os agregados é de uma forma momentânea. Por momento, eu vou encontrar com aquelas pessoas. Por exemplo, uma multidão, um público é conhecido como agregado. Isso forma de forma momentânea, por momento. Já os grupos sociais, eles já se formam eles já se realizam de forma constante, né? Todos os dias eu estou vendo aquela galera, seja na família, seja no trabalho, seja na igreja, seja na escola. No trabalho. Aí eu tenho um grupo de pessoas que se juntam ali para estabelecer um objetivo. Esse grupo de pessoas que se juntaram para estabelecer um objetivo é conhecido como uma organização. Então, se você vai juntar com alguém para estabelecer um determinado objetivo, é uma organização. E o que é uma organização, de maneira geral? Eu coloquei aí para vocês, para facilitar, se não me engano, não. Mas na segundo slide, né? Onde eu botei aqui, a organização é uma unidade social artificialmente criada e estruturada, continuamente alterada, como eu abordei ainda agora, até porque as mudanças nas sociedades, elas vão fazendo o quê? Que você modifique cada vez mais, para se manter no tempo e com funções de atingir resultados específicos, que são a satisfação das necessidades de clientes existentes na sociedade e também dos seus participantes. Aí muita gente fala até o seguinte, né? Poxa, Carlos, tira uma dúvida para mim. A minha organização social, ela pode ser conhecida como uma instituição social? Poxa, pode. Porque eu estou criando ali, basicamente, algo que vai mexer com a minha estrutura social. Beleza? Deixa eu só ver aqui um detalhe aqui na prova de vocês, para que possa ser mais objetivo ainda. Cadê? Beleza, tranquilo. Então, tá certo. Eu estava falando com a galera aqui a respeito de outra coisa. Gente, se vocês, dentro dessa estrutura social, dentro de um grupo de pessoas, vamos dizer aqui, eu vou juntar, né? Eu estou lembrando só até agora, tem Eric, né? Tem o Sidney também, o nome de algumas pessoas que eu estou me vendo na cabeça agora, tá? Eu estou juntando com essas duas pessoas aqui para formar uma determinada empresa. Então, se eu juntei com esses dois indivíduos, ou seja, os três indivíduos vão formar uma empresa. Eu estou fazendo aqui o que a gente chama de uma organização. Para eu criar essa minha organização, eu preciso ordenar, eu preciso direcionar atividades ou afazeres. Então, eu vou dar para o Eric, né, a direção da empresa, eu vou dar para o Sidney, basicamente, a gerência da empresa, e Carlos vai ser o trabalhador, o operacional. Espera aí, eu coloquei um cargo para cada um. Aí entra uma coisa que para a sociologia é perfeita, é o conhecido como status sociais. O que é um status social? É um cargo que o indivíduo ocupa. Bota isso na cabecinha de vocês. Então, dentro de uma organização, eu preciso saber qual é o meu status social nela. Eu preciso saber qual a minha posição nela, qual o meu cargo dentro dessa organização, dentro dessa instituição. Beleza? Agora, se eu sei o meu cargo de Rogério é operacional, ou seja, é aquela pessoa que vai lá trabalhar o operário. Carlos Rogério, como operário, ele tem a sua responsabilidade, é o papel social. Dentro da organização, todos têm papéis sociais, desde o administrador da empresa, desde o dono da empresa, até mesmo a galera do SG, que é Serviços Gerais. Todos têm seus papéis sociais porque corresponde ao status social.
Então, essa minha organização é simplesmente aquele conjunto de pessoas para um determinado ponto, um determinado objetivo. Onde esse meu objetivo, aí eu digo para a galera ficar atenta a isso, tá? Esse meu objetivo, ele pode ser alterado com o passar do tempo. Uma coisa que é importante destacar para o pessoal também, que dentro dessa minha instituição, ou dentro dessas pessoas que estão ali juntas, elas podem, ao passar do tempo, estar ciente dos meus status, como também estar ciente do meu papel social. Beleza, galera? Alguma dúvida aí? Pode ficar à vontade. Oi? Quem é? Ah. Oi, Pedro. Vou ver agora lá. Pode ficar à vontade. Uhum. Foi a quarta pergunta, né? Onde eu tenho aqui, ó, como a organização promove, se não... Cadê? Foi qual a questão dessa? Porque baseado nas organizações, eu tenho a primeira. Como podemos associar uma cultura a uma organização social? Foi essa? Será que uma depende da outra? Justifique. Né? Aí entra uma coisa que é perfeita. Eu acabei de dizer para você. O que é uma organização? É uma criação de um grupo para uma determinada atividade. Beleza? Que atividade é essa? Ela vai estar baseada com a minha cultura existente ou com outra cultura? E que cultura seria essa? Seria uma cultura nova para entrar no mercado ou uma cultura que já existe no mercado, mas de uma maneira diferente? Aí é por esse motivo que eu abordei sobre isso. Será que essa cultura depende da outra ou não? Beleza? Não é à toa que eu fico brincando muito, né? Tô nessa questão de brincar muito, mas assim, é falando de maneira positiva, tá, gente? Por favor. Um cenário que a gente está percebendo agora é o e-commerce. Né? Não sei se vocês estão percebendo aí. O e-commerce está realmente faturando, brincando. E eu falando ontem com alguns amigos do trabalho, também por reunião via Hangout, eu falei para eles, ó, galera, pode ter certeza, a minha sociedade, a partir dessa nova reestruturação, ela não vai ser mais a mesma. Aí a turma pergunta, poxa, Carlos, por que tu estás falando? O setor comercial de escritório, ele está começando a cancelar os contratos de aluguéis, porque as pessoas vão optar por fazer home office agora. A galera, não, pô, a educação, algumas disciplinas, elas vão deixar de ser presenciais para ser em AD, é o exemplo da minha sociologia com vocês. Né? Isso já está sendo agora para as escolas, tá? Então, muita gente, pô, está sendo alterado de acordo com a cultura que está sendo jogada. Né? Eu sei que esse Covid-19, o coronavírus, que realmente foi proveniente de outros lugares, pode ser um vírus exógeno, que vem de outros lugares, ele está alterando a nossa prática de produzir cultura. E um amigo meu, que ele tinha um barzinho, ele virou a ser um barzinho online agora. Eu fiquei rindo com isso, porque eu até liguei para ele e falei, ei, Perninha, tu tá modificando tudo agora, né? Ele falando, professor, tem que mudar, se eu não mudar, eu não vendo. Deu coisa boa. Aí ele, não, professor, não é boa não, porque eu gosto de ver o vazio cheio. Aí eu rindo com isso, poxa, uma mudança baseada na cultura. Quando eu falei para isso, né, como podemos associar uma cultura a uma organização social? É da forma de que uma cultura, ela muda constantemente com o funcionamento de uma determinada empresa, uma determinada organização. Beleza? Tranquilo? Pode ficar à vontade aí, pessoal. Não tem problema não, tá? O que vocês tiverem com dúvida, pode em relação às instituições sociais, o senhor colocou que elas só existem impondo regras. Por quê? Correto. Por quê? Porque a partir dali você vai passar a ter um maior controle. É como se fosse um mecanismo regulador. Aí quando o senhor fala lá no início dos slides do caráter normativo, se enquadra nisso? Sim, corretamente. Né? À toa que o que quer dizer uma instituição social corresponde a tudo. Aí, não estou vendo aqui não, mas aí, o que corresponde à instituição social? Corresponde a todo, forma ou estrutura de caráter normativo. Por que normativo? Porque provém de normas, regras, leis, que eu tenho que seguir, exatamente. Um exemplo, eu tenho 3 principais instituições, a família, a igreja e o Estado.
A família, aí todo mundo sabe que realiza através do procedimento do casamento ou do agrupamento de indivíduos. A igreja, por ser algo misterioso ou sobrenatural. E, por último, tem o Estado, que aí sim, tá? O Estado, ele é o único, tá? Legítimo para exercer a força, para objetivar aquilo que eles querem. Porque se eu não tiver aquela regra, se eu não tiver aquela norma dentro de uma determinada empresa ou dentro de uma instituição social, vira bagunça. Né? Eu fico brincando muito na sala de aula com meus alunos, eu paro realmente um momento para dizer, tu gostaria de estar fazendo o que agora? Tu queria fazer o que agora? Tu queria fazer agora? Como as minhas aulas eram na sexta-feira, minha gente, pô, o que a galera não queria beber não estava no gibi. Hoje queria estar no barzinho agora, hoje queria estar com meu namorado, queria estar com minha namorada, queria estar bebendo, queria estar falando. Eu, cara, imagine agora, se todo mundo pudesse fazer o que queria, como ficaria esse meu território? Ficaria uma bagunça imensa. Por esse motivo que Thomas Hobbes, isso aí, ó, lá no período da Idade Moderna, ele estabeleceu o que a gente chama de contratualismo social, ou contrato social, que é perfeito esse material também, é um livro, tá? O contrato social. Onde ele falou que todo mundo deve abrir mão do seu desejo, posso dizer, sua vontade, para agir por bem comum, onde todo mundo da sociedade, de uma maneira geral, possa ser satisfeito. Então, dentro de um ambiente, dentro de uma organização, tem que seguir minhas regras, tem que seguir minhas leis. Se eu não seguir, eu vou estar perdido. Perfeito. Nesse caso aí, a igreja ela se enquadra como instituição social e como organização social. Fato, não tenha dúvida. Porque ela impõe regras por ser instituição. Isso. E ela tem a necessidade de se agrupar por ser uma organização. Mas aí tem uma coisa, assim, que eu acho bem perfeito. Porque toda vez que a gente fala sobre religião, aí tem aquela polêmica maior. Mas para acabar com aquela polêmica que possa ser criada futuramente ou parecido, a religião é uma instituição conhecida como instituição religiosa. Eu não falo religião, a igreja, por favor, não tira a religião de lado. Sim. A igreja é uma instituição religiosa, aonde ela trabalha 3 sentimentos. Quais são os 3 sentimentos? Eu tenho o meu temor é realmente eu ter medo, tá, gente? Eu tenho a minha veneração e eu tenho o meu respeito. Esses 3 sentimentos, se eu juntar, ele é conhecido como fé. A minha fé é eu ter medo por alguma coisa, vou venerar e vou ter respeito. E a minha fé trabalha 2 poderes. É o poder sobrenatural e misterioso. Eu vou ter medo de uma coisa que eu nunca vi, não sei o que é. Eu vou venerar uma coisa que eu nunca vi, eu sei o que é. E eu vou ter respeito por uma coisa que eu nunca vi, mas eu sei o que é. Isso é a instituição religiosa, isso é a igreja. Então, através desse processo que você puder persuadir um indivíduo, você vai estabelecer regras, você vai estabelecer normas que as pessoas passam a seguir. Uma coisa que eu achei bem interessante, seguir entre aspas, né? Porque eu estou vendo tantos falsos cristãos por aí que não está no gibi. Né? Uma coisa que eu achei bem interessante um dos grandes indianos, né? Um dos grandes pacifistas do mundo, o Mahatma Gandhi. Ele falou abertamente isso em um dos seus livros, né? Eu não sei agora qual livro, mas ele falou abertamente que o cristão é um ser engraçado. Ele venera o indivíduo que ele nunca viu, e que o indivíduo pede para amar o próximo que ele não ama. Isso aí é para a gente refletir um pouco sobre as nossas ações como cristão, tá? Porque, sem dúvida nenhuma, através das nossas normas religiosas, o mais correto, primeiro, é você amar o próximo, onde através de uma sociedade dessa, bastante, que eu posso usar um nomezinho, é bastante desigual, eu estou vendo um outro aí, com todo o respeito da palavra, comendo o outro, passando por cima, não está nem aí. Cadê o sentimento cristão, aquele sentimento de estar junto do indivíduo, que está presente no livro da Bíblia, amar o próximo como se fosse amar a si próprio? Então, essas regras, elas estão estabelecidas por conta do poder sobrenatural e misterioso. Porque eu tenho certeza, assim como o Estado, uma instituição social, né? Se o Estado, ele obrigar você a uma determinada coisa, você faz. Por que você faz? Porque você está vendo o Estado. O Estado não é misterioso, o Estado não é sobrenatural. O Estado é fixo, é real. E se você não fizer, você sofre a punição por aquilo. Já as punições por lado religioso são punições sobrenaturais. Aí vai mais na crença daquela pessoa, mais na veneração do indivíduo. Basta você acreditar ou não acreditar. Aí realmente já passa a ser do ser humano. Não vou falar aí o processo, fulano tal acredita, fulano tal não acredita, aí a gente deixa a parte. Mas, independentemente, a instituição religiosa, a igreja, ela é sim uma instituição social, porque ela estabelece
regras, ela é até um dos processos que eu acho bem perfeito dizer para a galera, é um dos principais mecanismos, tá, de educação no nosso território, no Brasil. Eu tenho diversos procedimentos onde a igreja, seja ela evangélica ou católica, ela foi até motivo de grandes centros de estudos. E hoje eu tenho, né? Eu trabalho em um delas até, que é um colégio religioso. Mas aí é coisa assim, beleza? Mais alguma dúvida, gente? Por favor, pode ficar à vontade, viu, gente? Beleza? E no último agora a gente vai ter o quarto, né? Que o quarto slide que eu abordei para você. Oi, pode ficar à vontade. Sobre um dos vídeos que o senhor fez, dos 3 tipos de organização principais, que é a organização privada, pública... Boa, fera, boa. A organização privada, pública, e tem a outra. A outra, tu lembra? É o terceiro setor. Beleza, o terceiro setor. Vamos objetar uma coisa para você. Lembra aquela empresa que eu falei que eu formei? Foi com quem que eu falei? Foi com o Eric e com o Sidney, não foi? Então, as 3 pessoas. Eu, Sidney e o Eric. O primeiro, setor privado, aí eu coloco muito para a galera, é uma empresa privada, eu tenho interesse próprio. Beleza? O segundo setor, que a gente aborda muito para a galera, é como fosse uma ONG. Eu tenho um interesse próprio, setor privado, porém vou realizar coisas por fora, que aí já vou servir para o serviço público. E o terceiro e último é o serviço público, vocês sabem, que aí já corresponde mais para a questão só exclusiva pública. O melhor exemplo para a galera são aí o que a gente vai destacar. Colégios. A instituição FASUP é uma instituição privada, portanto, até corresponde ao primeiro setor, daquela organização. Deixa eu só botar aqui para a gente ser mais específico, mais claro. Uma ONG que tem lá em... Esqueci agora numa cidade... Esqueci agora o nome da ONG, mas uma ONG qualquer aí, ela já entra já para o segundo tópico, que é conhecido como... Cadê tu? Deixa eu só botar aqui, porque eu uma confusão de slide aqui, tá nada. Tá aqui. Organizações públicas, aí sim, é o que a gente falou para a galera, que é a parte pública, né, no caso do Estado. A organização do terceiro setor, aí eu tenho as minhas ONGs, beleza? E organizações privadas, aí eu tenho mais aí já aquelas empresas privadas, onde o objetivo econômico dela é mais para a questão de lucro. Beleza, Luiz? Alguma dúvida presente aí? Pode ficar à vontade, fera. Luiz? Opa, estou aqui sobre o terceiro setor. Aí, sobre ONG pública e privada. Aí veio o nomezinho agora. Não existe essa questão de ONG pública ou privada. Por esse motivo que ela se nomeia terceiro setor. Me veio o nome agora, ASA. A ASA é uma empresa que fica ali no bairro de Recife, né? Numa das praças bem ali no centro do Recife, de hipódromo, agora veio um hipódromo, onde a ASA é responsável por construir inúmeras cisternas no sertão de Pernambuco. Então, a ASA é conhecida como terceiro setor, porque ela trabalha em coletivo por interesse próprio, beleza? Alguns donos da empresa faturam com aquilo, tranquilo? Mas, ao mesmo tempo, ela organiza o trabalho que o governo deveria fazer, que entra mais na questão da organização pública, que era o primeiro setor. Então, o terceiro setor, ele está ali naquele paralelo. Ao mesmo tempo, eu tenho uma instituição privada, como eu tenho uma instituição pública. Ele se divide para aquele leque de informação. Por esse motivo, o melhor exemplo que destaquei para vocês foi a ONG. Algumas empresas, como exemplo, o colégio que eu trabalho mesmo, Santa Emília, no Cordeiro, ele é conhecido como instituição privada, mas ele realiza algumas partes do terceiro setor. Por quê? Porque ele está pensando também, aí eu vou falar uma coisa chata, né? Quem tiver aí com esse processo aí, né? Eu vou pedir até desculpa a galera que está gravando. Mas é uma coisa chata de algumas instituições privadas, eu não estou falando no caso do Santa Emília, tá? Muito pelo contrário, mas de outras instituições que fazem aquilo por proveito próprio. Né? O melhor exemplo aí eu tenho a Rede Globo, o SBT, que realizam todo ano festas como Criança Esperança, ACD, onde aquelas doações ali, que são milhões e milhões e milhões, vai para um determinado organismo, não é para a Rede Globo, beleza? Não é para o SBT, é sim para a ACD e para o Criança Esperança, né? O dinheiro vai para eles. Mas a Rede Globo, ela fica isenta de impostos, o SBT fica isento de impostos.
algumas organizações, aí eu vou falar isso que pega mal para vocês, mas enfim, tem que ser sincero. Algumas empresas, essas privadas, essa do que eu falo de organização privadas, elas trabalham o lado social não por critério benefício, mas por detalhe e ponto de querer obter uma vantagem do governo. Porque se vocês perceberem um governo, né, seja do estado, município, eles vão perceber qual é uma empresa social. Se é uma empresa social, ela dá benefício nos impostos. Aí eu trabalho de acordo com a lei. Eu vou negar isso? Não, não posso negar. Fica à vontade, fica à vontade. Não, mas é bom. Mas isso é interessante que você trouxe agora. Né? Eu falo muito uma coisa para os meus alunos, né? Que é, é uma veracidade, sabe? Eu me deixa triste pra caramba isso, mas eu tenho que dizer. Muitos, eu digo muitos e muitos desses empresários, eles são ricos, podres de risco. Você nem sequer imagina o quanto que esses caras ganham. E o quanto que eles realizam aquele trabalho social dali, né? Para eles aquilo é nada, pô. Mas para aquelas pessoas que recebem, aquilo ali é tudo. Então, se todos pudessem ajudar de maneira, como você trouxe, de maneira responsável, clássica, eu falo não só os empresários, até mesmo eu, você, nós, todo mundo, pudéssemos ajudar de maneira consciente o próximo, caracas, pô, com certeza absoluta, eu tenho certeza absoluta, a fome não existiria, gente. Isso aí, a miséria não existiria, a desnutrição não existiria. Isso aí não tenho dúvidas. Beleza, galera. Pode ficar à vontade, não tem problema não, tá? Passando adiante aí, eu tenho realmente o último slide, que é o quarto, administração e cultura de organização. Aí, gente, é o padrão de comportamento da empresa, ou da organização que se tem. Né? Eu vou ter realmente uma padronização baseada naquilo que é necessário. Eu vou ter algumas alterações, eu não vou ter? Vou. Eu vou ter algumas alterações. E essas alterações, elas vão estar presentes em quê? Qual a necessidade de vai ser essas mudanças? Eu posso mudar por base no valor social, eu posso mudar por conta da minha tecnologia, eu posso mudar também por conta dos meus recursos, por conta do meu espaço. Né? É que eu falo muito para a galera. A minha administração na cultura organizacional, ela pode ser ao mesmo tempo estrutural, beleza? Como ela pode ser também ao mesmo tempo conjuntural. O que é estrutural? Estrutura. Né? Um exemplo aqui, eu estou me readaptando na minha casa, gente. Você nem sequer imagina. Eu fui aqui no terceiro quarto que eu tenho, então dei uma pintada nas paredes aqui, e eu estou fazendo algumas aulas aqui nos colégios, e as faculdades estão solicitando, que são aulas em EAD. Então, todos os dias eu venho aqui para um espaço, né? O computador está aqui, as coisas estão por aqui espalhadas. Então, todos os dias eu estou me readequando a esse novo processo, essa nova cultura. Aí eu falo para a galera, isso é o quê? Estrutural ou conjuntural? Eu mudei minha estrutura. O próprio está falando, estrutural. Beleza? Já a conjuntural é a parte da situação econômica, é um conjunto de fatores. Pode ser um conjunto político, econômico, social, aí tudo depende muito. A minha modificação aqui foi por conta de uma conjuntura que fez eu mudar a minha estrutura. Beleza? Alguma dúvida, gente? Pode ficar à vontade. Viu? Beleza, galera. Então, a nossa prova está por base aí. Esses 4 slides de vocês. Tem bronca nenhuma, façam as atividades. Fiquem atentos no primeiro slide. E qualquer dúvida, eu volto a dizer. Fiquem à vontade, tá? Vocês têm meu WhatsApp. Pode ficar à vontade. Não tem bronca nenhuma. Pode ficar à vontade, diga. Sim, sim. Sim, fechada, completamente fechada. Né? São 10 questões, 10 questões. Aí eu tirei, né, a letra S, se eu não me engano, tirei a quinta alternativa. Será só 4 alternativas, e algumas terão até apenas 2 alternativas, positivo e negativo. Isso. Uhum.
Beleza. Não, é importante, é importante. Mas aí é mais a parte administrativa, né? Eu volto exato. Aí eu falo para vocês, né? De uma maneira ou de outra, eu acredito que eles vão realmente alimentar mais essa plataforma, vai regular, para que vocês possam fazer a prova. Não é a primeira vez, né? Volto a salientar. Vocês não são os primeiros a sofrerem com essa problemática da plataforma. Mas aí isso aí acontece com o passar do tempo. Mas eu acredito que eles vão organizar isso. Volto a falar mais uma vez, tá? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade ou parecer, o Carlos vai estar aqui disponível para vocês. Tá bom? Professor. Beleza? Oi, pode ficar à vontade. Só mais um minutinho. Não sei se eu falou. Sobre, se eu dei um exemplo lá na última aula, sobre a aculturação e a apropriação cultural. Sim. A apropriação cultural e a aculturação, tá tudo nesse processo. Isso não vai cair na prova, viu? Mas assim, isso não vai cair na prova, mas é bom que você fique ciente. A aculturação é onde eu vou ter simplesmente uma imposição da determinada cultura. Um exemplo que eu citei foi os portugueses chegaram aqui em 1500, então obrigaram os indígenas a seguir a cultura dos portugueses. Então isso é um exemplo de aculturação. O outro é a apropriação cultural. Eu vou me apropriar de uma determinada cultura. No melhor exemplo aí, eu tenho aí a comida japonesa, né? O famoso o sushi, o temaki. Muitas pessoas preferem comer comida japonesa do que a própria comida brasileira ou outra qualquer. Tranquilo? Tranquilo. Beleza, Luiz? Pessoal, obrigado mais uma vez. Zezé de Camargo e Luciano. Zezé de Camargo e Luciano cantando em Caruaru. Porra, isso aí deu uma polêmica do caramba na aula no semestre passado, né, na sala de aula. Porque foi uma mulher, não foi? Se eu não me engano, foi quem? É o Barramalho ou não? Foi o Barramalho, sim, que entrou na briga também. Mas qual é o nome dela, meu Deus? Foi Alcimar Monteiro. Foi com Alcimar Monteiro que começou, não foi? Começou, exato. Qual é o nome daquela mulher? Foi. Qual é o nome daquela mulher, meu Deus? Ela fez uma live, pô. Não. Ela é sertaneja. Esqueci o nome dela agora. Marília Mendonça. Marília Mendonça veio a público dizer, vai ter sim sertanejo no São João, né? Seja em Caruaru, seja em Campina Grande, isso foi uma repercussão, porque se você pegar os traços culturais que eu acabei de abordar para vocês do São João, você não encontra sertanejo, você encontra forró, seja forró pé de serra, seja forró elitizado, forró universitário, não tem lá sertanejo. Então, querendo ou não, sertanejo é uma apropriação cultural. Tranquilo. Beleza, galerinha boa. Tranquilo? Valeu, professor. Nada, pessoal. Disponha, tá? Tchau, gente. Valeu, boa noite, pessoal. Boa noite.